Olá, estou aqui com o Thiago Prata, um colega especialista em glaucoma pela Escola Paulista de Medicina, fez pós-graduação em Nova York e depois de um dia de trabalho fazendo cirurgias de glaucoma, a gente veio bater um papo aqui para tirar as dúvidas das pessoas, dos pacientes sobre essa doença silenciosa, insidiosa, que comete em torno de 2% da população, estudos que variam, mas que é importante uma avaliação, porque o diagnóstico precoce é feito geralmente no consultório. Não existe uma prevenção, mas sim um diagnóstico precoce é muito importante. Eu pergunto para o Thiago, primeiro seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo aqui à Bahia. Tá? Agradeço a confiança, a oportunidade de você estar aqui, somando seus conhecimentos, tanto clínicos como cirúrgicos. Então eu queria saber, para as pessoas que têm dúvidas sobre o glaucoma, qual a importância de uma avaliação do glaucoma para a população de modo geral? Antônio, primeiro te agradecer pelo convite, né? Acho que a gente já se conhece há um tempo, a gente tem trabalhado junto à distância há tanto tempo. Fiquei bem impressionado com essa primeira visita ao serviço, né? Dos seus serviços é o que eu conheci, parabéns pela estrutura, pelo pessoal, tá? E obrigado pela recepção. Em relação a essa parte do glaucoma, como a gente estava conversando agora há pouco, né, entre as cirurgias, não é uma condição que você vai sentir nada na grande maioria das vezes, não é uma condição que você vai detectar no exame da carteira de motorista, não é uma condição que você vai detectar numa troca de óculos, numa consulta de rotina, né? Então, como você disse, né? Não tem prevenção em casa quando a gente pensa em glaucoma. A prevenção está aqui no serviço, né? Tem uma consulta detalhada, com um profissional cuidadoso, para fazer essa avaliação de pressão, aspecto, enfim, todo aspecto anatômico do olho, exame de fundo de olho, e se preciso aprofundar, aí precisa realmente de uma estrutura de serviço que ofereça os outros exames, né? Todos que você tem aqui, inclusive. Então, assim, a gente estava falando de fator de risco agora, né? Então, se você tem mais de 40 anos, míope, pacientes da raça negra, histórico familiar de glaucoma, diabetes, uma vez por ano, acho que é o mínimo que você precisa passar em avaliação, pensando em medida de pressão, fundo de olho e uma conversa adequada com o oftalmologista, né? Eu acho que isso é super importante. Perfeito. Em relação à telemedicina, hoje é uma grande realidade e está na crista da onda, foi tema do nosso Congresso Brasileiro do passado. E em relação ao telediagnóstico, que a gente tem começado um projeto piloto em relação a isso, dando segurança ao paciente, seguindo o LGPD, levando a informação clínica do paciente junto com os exames e trazendo essa informação num relatório customizado já para cada paciente. O que você tem percebido, o que você tem notado? É possível fazer uma avaliação à distância com segurança? Eu acho que assim, hoje acho que ninguém melhor do que eu dentro dessa estrutura para responder, porque eu sou o que está lá do outro lado, né? Você aqui está vendo o paciente, está com os exames em mãos, né? Eu sou o que poderia te falar, está dando certo ou não está, né? Eu sou exageradamente criterioso com essas coisas. Eu sou no consultório, né? Você sabe o modo como eu atendo lá, e eu acho que do modo como a gente fez funciona muito bem. Ou seja, a gente idealizou a ideia, né? Tivemos a ideia, montamos um projeto, pensamos nos diferentes cenários, ou seja, naquele que vem com suspeita de glaucoma, naquele que só tem a pressão alta, no paciente que já tem um glaucoma leve, moderado, avançado. Traçamos quais seriam os exames principais, que coletar da história, e realmente chega tudo para mim, como a gente fala, mastigado. Vem tudo, precisa de tempo, né? Então também telemedicina não é sinônimo na minha opinião, de ganho de tempo, é sinônimo de ganho de eficiência, no sentido de você não precisa deslocar o paciente, você não precisa ficar repetindo exames que ele já teria feito, você ganha tempo no sentido de eu vou gastar o mesmo tempo do que se ele estivesse lá na minha frente no consultório, né? O modo como eu e você temos feito. Mas você não tem deslocamento de avião, você ganha tempo nesse manejo da doença, né? A agilidade se precisar repetir um exame, então
modo como a gente tem feito, usando uma plataforma adequada, eu tenho acesso a todas as informações que eu gostaria ou que eu colheria se esse paciente estivesse lá na minha frente. Talvez o que eu não tenho é o tete-a-tete que a gente fala, né? Ou seja, mas isso você tem. E o médico do paciente é você. Né? Então a gente consegue trocar informação e desde que nas duas pontas, seja eu lá e o médico que está aqui, no caso é você, estejam comprometidos com a mesma ideia. Ou seja, vou fornecer todas as informações, vamos colocar isso em prática. E hoje a gente viu, né? Então eu acho que a gente tem conseguido fazer uma coisa bem bacana. Não vejo uma situação melhor, pensando no tipo de exame que você está fazendo, no tipo de atendimento que a gente está oferecendo para esses pacientes hoje. Né? Você não tem como ter super especialista em cada cidade, nem no Brasil, nem no lugar do mundo. Você está oferecendo para os seus pacientes hoje o melhor que tem para oferecer. E eu fico muito feliz de proporcionar isso de paciente do interior, né, que teria que se deslocar, então ter essa condição de ter esse acesso a um diagnóstico tão importante e saber se tem glaucoma, se é suspeito, se não tem glaucoma e um prognóstico e um acompanhamento, né, de que quanto tempo, que exames são necessários para fazer o acompanhamento desse glaucoma. Então, estou muito feliz com essa nova proposta, né, esse novo jeito de cuidar, que é o telediagnóstico, né? Agradecer a iConnect, que é a plataforma que une as duas pontas e que tem proporcionado isso aí. Eu acredito nesse projeto, porque a gente eu procuro realmente entregar o melhor, né, para quem me procura. E importante diferenciar, não é um laudo, né? Então você fala, pô, mas isso o pessoal faz há 15 anos. Faz laudo, né? Então você tem um radiologista na casa dele, ele recebe as imagens, ele tem uma máscara, né? Máscara, para quem não sabe, é um modelo, onde já está quase tudo preenchido, ele faz pequenas modificações na dependência dos achados. Ele não sabe se o paciente é branco, preto, assim. Ele vê o pulmão, ele vê o joelho, ele faz o que a gente está fazendo é realmente uma consulta. Né? Eu acho que o tempo que eu levo para fazer um relatório, uma avaliação para você, o tempo que você leva para juntar esses dados e me mandar, dá para um radiologista fazer, ou um próprio oftalmologista fazer 20 laudos de campo visual. Então não é um laudo, não é uma descrição, é uma avaliação à distância de consulta, onde a gente toma condutas, enfim, seja de tratamento, de cirurgia. E eu acho que tem funcionado super bem. Entender que isso também não é nada da nossa cabeça, né? Então você está aqui envolvido com atendimento, a gente está envolvido lá em São Paulo com pesquisa, a gente é envolvido com bastante coisa, né? Tem pesquisa, é congresso, é aula, e nem no meu consultório eu tenho tanto tempo para oferecer para os pacientes. Então assim, seria quase inviável. Nem que todo mundo pudesse pegar um avião e ir para lá, os pacientes iam passar em maio. Então a gente realmente quase estão pulando a fila. Exatamente. Do jeito que eles passam hoje. Então, e se a gente sentir necessidade, ou houver oportunidade melhor, acho que a gente vai estar sempre nesse caminho, né? Perfeitamente. Então, o paciente deu o diagnóstico de glaucoma, né? O paciente usa o colírio para o glaucoma, terapia máxima, não controla o colírio, não controla a pressão. E aí é hora de laser, cirurgia. É possível também tratar dessa forma. A gente tem poucos colegas que realizam cirurgia antiglaucomatosa por aqui. Eu acredito que também é uma possibilidade, porque na prática eu vejo que se a gente vê o paciente, né, não controlando e o glaucoma avançando. Qual a importância da cirurgia de glaucoma nesse caso? Eu acho que para a situação que você colocou, não conseguimos controlar com medicação, né? Existe progressão, intolerância às medicações. Então você tem que partir para alguma conduta cirúrgica, né? Talvez há uns 5 anos atrás, ou um pouco mais, a gente era muito limitado em termos de opções. Praticamente 2 opções para manejar cirurgicamente o glaucoma. Quando eu falo manejar o glaucoma, para o paciente entender, não é curar o glaucoma, não é tirar o glaucoma do olho, a doença ela continua ali, no mesmo estágio. O que a gente faz é estabilizar a doença, e a cirurgia é para controlar a pressão. Só controlando essa pressão que a doença não avança. A gente era muito limitado, de uns 5, 6 anos para cá, talvez em todas as áreas da oftalmologia, o glaucoma é o que mais teve novidades, e a gente
por diversas características, por estar no ambiente universitário, por estar dando aula em tudo que é lugar, a gente se envolve nisso, entra nos trabalhos, enfim. Então a gente consegue selecionar bem o que está fazendo sentido em termos dessas novidades. Nem tudo que é novo é bom, né? Algumas coisas, a gente tem um leque, a gente tenta de opções, a gente tenta não ter nenhuma opção de estimação, como a gente fala em aula, né? Então, para cada paciente tem a melhor opção, a gente está aprendendo a individualizar isso. O bom é que quase tudo isso não depende de grandes aparelhos, não depende de alguns pequenos devices ou de um laser que cabe numa maleta. Sim. Onde eu estou querendo chegar? A gente consegue fazer tudo isso aqui. Sim. Né? Então, assim, a gente consegue selecionar esses pacientes, principalmente procedimentos a laser, eles têm um pós-operatório muito mais tranquilo hoje. E eu vejo realmente um potencial grande para começar a oferecer isso para os pacientes aqui, né? Em todas as condições. Em relação à segurança, tudo que o paciente do glaucoma precisa quando se fala principalmente em cirurgia. Então, eu gostaria de agradecer, tá, a sua presença, né? Acredito que a gente foi pensado no congresso, que foi amadurecido, está dando bons frutos, com transparência, com feedback, sempre aparando as arestas para trazer o melhor para que cada pessoa tenha realmente uma verdade na mão. Que ela saiba que se eu não tenho uma doença, eu sou suspeito, eu tenho glaucoma, eu preciso disso, eu estou acompanhando, eu estou seguro. É isso que a gente busca e fez todo sentido a sua vida para cá. Tá? Agradeço. Obrigado bastante. Parabéns pela sua história, né? Parabéns de ensino, de formação de novos doutores, né? de novos colegas glaucomatólogos. Então, vamos em frente e até a próxima. Te agradeço e espero que os pacientes aproveitem e que a gente só vá melhorando. É isso aí. Sorriso nos olhos. É isso aí.